Olá pessoal do quinto ano, hoje iremos começar a aula corrigindo a página 7 de português, falando sobre diálogo com o leitor, tá bom? Então, o texto instrucional, que é o texto que nós estávamos vendo sobre ele, é aquele texto que nos passa informação, né? Informação não, instruções de como confeccionar ou de como fazer algo, tá bom? Esse texto, como vocês podem perceber, ele é um texto voltado para o público infantil. Por isso ele é tão colorido, por isso ele tem essa variedade de desenhos em forma de brincadeira, para justamente chamar a atenção. Então esse diálogo com o leitor, ele estabelece essa aproximação, tá bom? Quer dizer, trazer o leitor para fazer parte do texto, tá? Na hora que ele mergulhasse na leitura, entendeu? Mesmo que for um texto instrucional, tá? Então são textos, histórias que chamam a atenção pela cor, por ser vibrante, tá? Pela fala fácil, tá bom? Então vamos lá, o diálogo com o leitor. Releia a primeira frase do texto. A estrela principal de muitas brincadeiras, vamos combinar, é a bola. Copie o trecho destacado entre vírgulas. Como é que nós vamos escrever? Vamos combinar, tá? Que está entre vírgulas. Vamos combinar. Não esqueçam do ponto final e letra maiúscula. O emprego dessas palavras tem o sentido de estabelecer um diálogo com o leitor, porque isso daqui pode se transformar até em pergunta, né? Vamos combinar? Tá vendo que ele tá falando diretamente com o leitor? Outro trecho, tá? Mas se você está com os amigos e ninguém se lembrou de trazer a gorduchinha, não se desespere. Sobre o uso de você nessa frase, assinale as afirmativas corretas. Estabelece um diálogo com o leitor. Por que há uma preocupação em aproximar o leitor do texto? Para deixar o texto mais atrativo, tá bom? Para deixar o texto mais legal, melhor, tá? Mais gostoso, né? De se ler, tá? Agora releia o trecho que compõe o subtítulo Mãos à Obra. Então aqui está o trecho original. Pegue a meia calça e corte uma das pernas abaixo da altura dos joelhos. Encha essa parte com a espuma de almofada até que ela fique firme e redonda e corte o excedente da meia, conforme a indicação da figura. Agora pegue as meias comuns e corte a biqueira, o calcanhar e outras partes. Qual a função das formas verbais em destaque? Então, qual é a função? É orientar, tá bom? Coloquei aqui embaixo, dar orientação, tá? Então, ele está passando a informação, orientando a pessoa o que ela deve fazer. Qual é o modo dessas formas verbais? Imperativo. Na coluna da direita, reescreva o trecho passando as formas verbais para o infinitivo. Infinitivos são os verbos terminados em ar, e ir, tá? Então, todos esses verbos que estão em preto, vocês irão mudar para pegue, pegar, corte, cortar e encha, encher, tá bom? Então, vai ficar pegar a meia calça e cortar uma das pernas abaixo da altura dos joelhos. Encher essa parte com a espuma de almofada, tá certo? Então, vocês irão trocar o verbo que está aqui em negrito por pegar, cortar e encher, tá bom? Na coluna da direita do quadro, reescreva o trecho passando as formas para o infinitivo, tá aqui. Leia novamente os dois trechos. Qual deles revela uma maior preocupação em estabelecer um diálogo com o leitor? O texto original, tá certo? Na página 9, falando sobre diminutivo, que são aquelas palavrinhas que levam o sufixo inha ou inho, né? Então, esse sufixo, ele determina que é algo menor, que está no seu tamanho diminuído, tá bom? Então, bola, bolinha, magro, magrinho, lousa, lousinha, parede, paredinha, tá bom? Releia o primeiro parágrafo do texto. A palavra gorduchinha retoma qual palavra anterior? A bola. Nesse contexto, gorduchinha é um substantivo ou um adjetivo? Ela é um substantivo. No quadro, identifique a palavra primitiva e o sufixo que foi acrescentado para formar a palavra derivada. Então, a palavra primitiva é gorducha.
o sufixo é inha. E a palavra derivada, gorduchinha, tá? Então, aqui tá falando do diminutivo, né, que é uma significação diminuída, e aumentativo, uma significação aumentada. Gorduchinha é um substantivo no grau diminutivo. Nesse caso, a terminação inha indica um valor afetivo, apreciativo, tá? E aqui tá falando, né, do sufixo inha e inho, tá bom? Muito bem, pessoal, agora vamos lá para matemática. Na página 11 temos uma correção, falando ainda sobre números decimais, né, a divisão de números decimais, tá bom? Então, assim, é uma das continhas mais fáceis, né, porque você vai dividindo assim, parte por parte, devagarzinho, tá? Então, ó, vamos lá. Luciana distribuiu 12,50 igualmente entre 5 sobrinhos. Quantos reais cada sobrinho de Luciana recebeu? Faça uma estimativa. Estimativa, você precisa imaginar mentalmente mais ou menos, né, quanto esses sobrinhos receberam. Então, pensa num valor, ó, 12,50, tá? No valor, vamos supor que eles receberam 3 reais cada um. Então, são 5 sobrinhos, tá? 3, 6, 9... 12, 15, então já passou. Então não pode ser 3 reais. Então eles receberam com certeza menos de 3 reais, tá? Mas aqui na estimativa, você chutaria um número qualquer, tá bom? Mas você já sabe que 3 reais não é, então tem que ser menos de 3 reais. Ah, então eu vou chutar, deixa eu ver, 2 reais. 2, 4, 6, 8, 10. Para 12 ainda faltou, então eles receberam entre 2 e 3 reais, tá? Mas a estimativa você coloca mentalmente pensando um número que você acha que se aproxima de 12,50, tá bom? Calcule por meio de algoritmo, que é a conta de divisão, tá? Então temos aqui 12,50 dividido, aí vocês dão um zoom, tá? Na próxima correção, a professora faz uma folhinha à parte e deixa aqui do lado, tá bom? Bom, então vamos lá. 12 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Certo? Certo? Certo. 10, aí eu tiro, né? 1 tira 1, 0, 2 tira 0, 2, abaixo 5. Abaixei o número, vírgula. Bom, 25 dividido por 5, 5. 5 vezes 5, 25. Aí eu gosto de fazer direto, mas o livro está colocando assim, abaixo 0. 0 divide 5? Não. Então, boto 0 aqui. 0 vezes 5, 0. 0 tira 0, 0. Então, eles receberam quanto? R$2,50. Vou falar de novo. A resposta não é isso assim, tá? 2,50. Não, é isso. Vamos ver a pergunta. Quantos reais cada sobrinho de Luciana recebeu? Cada sobrinho recebeu 2,50, tá? Você precisa escrever. A resposta é tão importante quanto a conta, tá bom? Essa é a verdade. Beleza, vamos lá. Marcelo vai cortar uma tábua de madeira de 40,8 metros em 6 pedaços. Então, vamos lá. 40,8 dividido por 6, tá? 40 dividido por 6 dá 6. 6 vezes 6, 36. Pontinha de menos, 0. 0 tira 6, 4. Abaixo 8. Já põe a vírgula, tá bom? 48 dividido por 6, 8. 8 vezes 6, 48. Continha de menos, 4 menos 4, 0. 8 menos 8, 0, tá? Ligue a divisão ao respectivo quociente. Quociente é o resultado de cada divisão, tá bom? Então, vocês poderiam ter feito ou no cantinho do livro ou numa folha à parte, tá? Então, 42 dividido por 3, o resultado é 1,4. 95 dividido por 2,
é 4,75. 26 dividido por 6, 26,6 dividido por 7 é 3,8. E 61,2 dividido por 9 é 6,8. Tá bom? Temos uma folha, não esqueçam aqui o resultado, tá? É 6,8m, só que precisa ter escrito antes, tá? Quantos metros terá cada pedaço? Terá 6,8 metros, tá bom? Essa folha nós corrigiremos depois, tá? Aqui é uma brincadeira, lá na página 14. Vocês farão em casa, temos uma continha aqui, tá bom? Falando de fração. Então, o tanque do carro de Heitor tem capacidade para 50 litros de combustível. Quantos litros de combustível havia nesse tanque no momento do registro da imagem? Então, ó, 3/4 de 50. Aquela continha que nós já aprendemos, tá? Sabe como é que é? Aquela que o número divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima? Beleza, então é 50 dividido por 4, o resultado multiplica por 3, tá bom? Sabendo que esse carro percorre 10 km com 1 litro de gasolina, quantos quilômetros Heitor consegue percorrer com a gasolina que ainda há no tanque? Então, ele precisa achar quanto que o carro percorre, tá? Então, é o resultado aqui do litro de combustível vezes a quilometragem, vezes 10, tá bom? Todas essas continhas aqui, ó, é aquele mesmo esquema, tá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, tá bom? Então, ó, 66,78 divide por 7, o resultado multiplica por 1, tá bom? Divide e multiplica, divide e multiplica, tá? Aqui resolva, página 15, resolva as divisões, tá bom? E conforme o resultado, vocês coloquem aqui a letra em cima, tá bom? Que vai formar aí o nome de uma ave, tá bom? Então, muito bem, pessoal, agora nós vamos lá para ciências. Bom, gente, olha, aqui na página 10 de ciências, vamos falar um pouco sobre eletricidade, tá bom? O texto nos fala que muitos dos objetos, né, do nosso dia a dia, que fazem parte do nosso dia a dia, tem eletricidade. Essa eletricidade, ela é formada por partículas muito pequenas que nós não conseguimos enxergar assim a olho nu, né? Então, nós só enxergamos essas partículas com o microscópio, tá? O que acontece? A eletricidade, ela tem cargas diferentes, né? Positivas e negativas, tá? E essas cargas diferentes, elas se atraem, que são justamente aquele fato que eu falei do ímã. Lembra que o ímã tem 2 polos, né? Polo sul e polo norte, e os ímãs, eles só se atraem se os polos estiverem em posição diferente, tá bom? Assim acontece com as cargas elétricas, tá? Aqui tá dando o exemplo do cabelo arrepiado e o balão. Por que isso acontece, né? Os dois têm eletricidade, tanto os balões têm a carga elétrica quanto os fios do cabelo. Então, os fios do cabelo acabam perdendo, né, a vez para os balões. Então, aqui está um exemplo de energias, né, opostas, diferentes, por isso que se atraem, tá bom? Aqui embaixo falamos sobre alguns dos fenômenos elétricos, né, que é a luz, que são os raios, o ventilador, cada um apresentando sua função. Aqui na página 11, vocês farão esse experimento, que é o do pente, né, passando o pente no cabelo, e aí para atrair aí os pedacinhos de papéis, tá bom? Depois vocês respondam aqui a página 11, tá? Aqui na página 12, ainda falando sobre energia elétrica, né, e o funcionamento dos aparelhos. Então, o que acontece? A energia elétrica, ela vem da onde? Das usinas, tá? Essas usinas, elas se movem, né, elas transformam toda essa energia usando a água, tá bom? Então, é todo um processo, né? A água fica armazenada, né? Depois passa por usinas termonucleares, tá? E faz uma transformação. Então, tem todo um processo, tá bom? Aqui embaixo falando do liquidificador, que também
é usada a energia elétrica, né? Então, tá falando que a energia elétrica chega para a casa das pessoas através de cabos, tá? São por cabos condutores, que são os cabos que conduzem, né, a eletricidade, tá? Então, esses cabos são feitos por fio, né? E esse fio, ele permite a passagem da corrente elétrica, tá bom? Bom, aqui embaixo está falando da descoberta, né? Antes da descoberta de como produzir a energia elétrica, as pessoas usavam o quê? Velas e lampiões. Então está falando que o inventor americano, né, Thomas Edison, desenvolveu o primeiro modelo de lâmpada. Foi ele que desenvolveu, tá? Um rapaz chamado Thomas Edison, tá bom? E aí essa lâmpada foi chamada, esse modelo, de incandescente, tá? Que são lâmpadas de LED que apresentam maior rendimento e maior durabilidade também, tá bom? Então aí vocês farão a página 14, tá certo? A página 14 e a página 11, que fala sobre o experimento do cabelo, do pente, quando nós passamos no cabelo, tá? Então não esqueçam, as cargas elétricas, elas podem ser positivas ou negativas, tá bom? E cargas diferentes se atraem, tá? Bom, aqui é só, pessoal. Vamos agora para caligrafia. Aqui na página 11, pessoal, em caligrafia, olha, histórias em quadrinhos, tá? Então, vou dar continuidade daqui da página 11. Estamos falando sobre polissemia, tá? Polissemia é aquela palavra que ela tem diversos significados. Então, aqui tá falando, por exemplo, esse ator é uma peça mesmo. Nós podemos usar essa palavra peça como o quê? Como peça de teatro, como peça de jogo, né? Então, pode ser assim uma outra frase, com um significado diferente, tá? Perdi uma peça do meu jogo, né? Aquele ator fez uma peça teatral. Então, é a mesma palavra com significados diferentes, tá bom? Isso que é polissemia. É uma palavra que apresenta diversos significados, tá? Então, para cada frase, vocês usarão a mesma palavra, só que num sentido diferente. E prestem atenção que, se a palavra tiver no singular, vocês usem ela no singular. Se ela estiver no plural, vocês usem ela no plural, tá bom? Não modifica a palavra. Então, na letra B. O goleiro cometeu 2 frangos hoje. Eu comi 2 frangos hoje. Eu vou comprar 2 frangos para o almoço, tá bom? Então, usa a mesma palavra, tá? Singular usa no singular e plural usa no plural, tá bom? Não esqueçam da linha, respeitem os espaços aqui da linha de caligrafia, tá? Volto a falar para vocês, caligrafia é um desafio, tá bom? Não é a mesma letra que vocês escrevem no caderno de lição. Bom, é isso. Agora vamos lá para português de novo, tá bom? Bom, quinto ano, aqui em português, na página 10, continuando ainda sobre palavras no diminutivo, vocês farão essas atividades, tá bom? Aqui tá falando também que palavras no diminutivo nem sempre terminam com inha e inho. Tá falando que você também pode acrescentar o sufixo eco, tá bom? Então, por exemplo, livro, livreco. Acreditem se quiser, mas existe, tá bom? Jornal, jornaleco e assim por diante, tá? Então, aprendemos que no diminutivo temos inha e eco, ok? Ok. Na página 11, aqui temos um texto falando sobre bola de gude, tá? Aqui tá falando sobre o escritor que fez esse poema, que chamamos de Ricardo Azevedo, tá bom? Tá falando quando que ele nasceu, tá bom? Dos livros dele, enfim. Aqui vocês irão responder, tá? Lembrem-se, estrofe são os conjuntinhos, tá? Os bloquinhos aqui do poema. E verso é cada linha do poema, tudo bem? Na página 12, vocês também
tem aí algumas coisas para responderem, tá bom? Aqui na lição 10 está falando para vocês elaborarem as regras do jogo, tá? Então, como é que você vai elaborar as regras do jogo? Estamos falando sobre as bolinhas de gude, tá bom? Então, vocês vão elaborar as regras numerando, tá? 1, 2, 3, não sei quantas regras vocês colocarão aí, tá? Mas como se joga bolinha de gude? Eu não sei muito bem, mas eu imagino assim que começa as bolinhas dentro de um círculo, né? Então, número 1, desenhar um círculo. Número 2, espalhe as bolinhas. Número 3, cada jogador pega uma bolinha, tá? Então, elaborar as regras é você escrever assim detalhadamente o que acontece passo a passo, tá bom? Estamos falando sobre o jogo de bolinhas de gude. Tudo bem? Então, beleza, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!